Olá, paz e bem. Quero fazer uma reflexão com você sobre a primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, neste dia 27 de agosto. Somos enviados para ser fiéis e valentes e carinhosos evangelizadores missionários de Deus. Bem sabeis, irmãos, que nossa vinda até vós não foi em vão, apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como sabeis, encontramos em Deus a coragem de vos anunciar o Evangelho em meio a grandes lutas, uma vez que Deus nos achou dignos a ponto de nos confiar o Evangelho. Falamos não para agradar aos homens, mas a Deus, que examina os nossos corações. Essa passagem belíssima se fala do comportamento de São Paulo e seus colaboradores na obra da evangelização, um comportamento valente, limpo, sacrificado, serviçal, insubordinável, desinteressado. Eles não têm segundas intenções nessa obra, simplesmente trabalham pelo bem da humanidade e sua salvação. Pelo fato de ter consciência de que uma vez que Deus nos achou dignos a ponto de nos confiar o Evangelho, São Paulo e seus colaboradores não têm medo de encarar nenhuma dificuldade que poderá impedir a difusão do Evangelho e nem amedrontar os seus anunciadores, pois eles não defendem a causa própria, pessoal, e sim a causa de Deus, ou seja, o Evangelho de Deus. Apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como sabeis, encontramos em Deus a coragem de vos anunciar o Evangelho em meio às grandes lutas, disse ele. São Lucas contará mais tarde, em Atos 16, como São Paulo foi maltratado e preso em Filipos antes de chegar a Tessalônica por causa do Evangelho de Deus. Apesar de serem maltratados, São Paulo e seus colaboradores não adulteraram nem manipularam o conteúdo da mensagem do Evangelho só para agradar aos homens. Uma vez que Deus nos achou dignos a ponto de nos confiar o Evangelho, falamos não para agradar aos homens, mas a Deus, que examina os nossos corações. O Evangelho que não incomoda os homens não é mais o verdadeiro Evangelho de Deus. Quantos pregadores não põem em prática seus sermões? Quantos pais não atuam segundo o que recomendam a seus filhos? Quantos militantes responsáveis que não aplicam em sua própria atividade os princípios que defendem verbalmente? E eu? E você? Que distância há entre nossas intenções e a nossa conduta real, nossas palavras e nossos atos? Além da fidelidade ao conteúdo do Evangelho e a valentia do anúncio do mesmo, São Paulo também enfatiza o amor na evangelização. O amor é a alma da evangelização. Repito, o amor é a alma da evangelização. Faz a diferença. Foi com muita ternura que nos apresentamos a vós como uma mãe que acalenta os seus filhinhos. Tanto bem vos que queríamos, que desejamos dar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas até a própria vida. A tal ponto chegou a nossa afeição por vós. Para São Paulo, o anúncio do Evangelho tem que ser, antes de tudo, um serviço de amor, como uma mãe que cuida de seus filhos e como um pai disposto a dar a vida pelos seus filhos. As imagens usadas são muito familiares. Quando uma mãe nutre seu filho, ela dá o que é dela. Ela dá de sua própria vida. Assim também é um pai. Quando trabalha para o seu filho, para que seu filho tenha o necessário para o seu crescimento, gasta da própria vida, acorda de madrugada para ir trabalhar, às vezes pegando um trânsito, e quantas horas de fadiga, chega tarde, em favor da sua família, dos seus filhos. Ele transpira para alcançar aquilo que é importante para seu filho. Porém, para São Paulo, no anúncio, o importante é não impor, mas propor, e propor sempre com amor. São Paulo coloca a ternura do seu coração acima de qualquer dificuldade e sofrimento no anúncio do Evangelho. Ternura, afeto, dom de si, virtudes materiais, virtudes do apóstolo.
Não podemos anunciar o Evangelho mais do que amamos. Nossas palavras não podem ultrapassar nossas obras ou atividades reais. Será que podemos dizer de verdade que atuamos na igreja como atuava São Paulo na obra de evangelização? Trabalhamos com fidelidade e com amor? Trabalhamos para agradar aos homens ou para agradar a Deus? Será que trabalhamos para a comunidade com intenções puras e entrega generosa, ou há engano, fraude, adulação, vaidade e interesse econômico em nosso serviço? O Salmo responsorial de hoje, o Salmo 138, 139, nos recorda que Deus nos conhece por dentro e diante dele devemos nos examinar. Diz ele: Senhor, vós me sondais e conheceis, sabeis quando me sento ou me levanto. De longe penetrais meus pensamentos, percebeis quando me deito e quando eu ando. Os meus caminhos vos são todos conhecidos. A palavra nem chegou à minha língua, e já, Senhor, a conheceis inteiramente. Por detrás e pela frente me envolveis. Pusestes sobre mim a vossa mão. Meu irmão, minha irmã, que esta reflexão possa te ajudar a viver melhor o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Um dia abençoado e feliz para você. Forte abraço e fique na paz.